Olá, meu querido amigo da TV Cidade de Santo André. Obrigado por você estar aqui comigo. Eu sou o Curi. Gosto muito de estudar a Palavra de Deus. Ela tem me ajudado na minha vida a compreender as coisas que acontecem comigo, ao meu redor. E eu te convido a, junto comigo, estudar as Escrituras Sagradas. E toda vez que a gente abre as Escrituras, nós pedimos orientação do seu autor. Vamos elevar uma prece a Deus? Grande Deus, louvado seja teu nome. Muito obrigado da sua revelação, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Que possamos compreendê-la e estudá-la e praticá-la em nossa vida. Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, eu te convido, nesse programa e nos próximos 3, a nós aprendermos sobre a doutrina de Deus. Você vai se surpreender com informações muito importantes. Vamos começar essa jornada? A doutrina de Deus. O primeiro capítulo, o primeiro programa, fala sobre as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a revelação divina do Deus homem único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém por isso. Deus se revelou ao ser humano de várias formas. E, de uma forma um pouco mais didática, a gente pode dividir em duas grandes áreas: a revelação geral e a revelação especial. Do que se trata a revelação geral? Ela está disponível a qualquer ser humano. Ela fala da natureza, é uma revelação geral. Deus fala pela natureza. Deus também fala pela história. E ele também fala através da consciência do ser humano. Mas qual é a revelação especial? Por conta da nossa limitação, por causa do pecado, tanto o ser humano como a natureza não podem nos mostrar Deus. E, portanto, Deus criou uma forma maravilhosa, eu digo, de se revelar. Ele usou profetas e o seu Filho, Jesus Cristo. Essas histórias narradas nós chamamos de revelação. E aí nós temos a Bíblia Sagrada. Mas qual que é o ponto central das Escrituras Sagradas? Se você ler o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo capítulo, você vai conhecer um Deus Criador e um mundo perfeito. Logo em seguida, o pecado entra no mundo e eu e você, como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, passamos a sofrer as consequências da desobediência. E durante toda essa jornada, que na Bíblia Sagrada termina no livro do Apocalipse, nós percebemos um tema central: Jesus Cristo. Eu digo que Jesus Cristo é o centro da Bíblia e mostra o amor de Deus ao longo da história e o seu cuidado para conosco, inclusive no nosso futuro. Então, a cruz é o ponto central de toda a palavra. Mas, o que nós podemos dizer sobre autoridade? Será que existe uma autoridade das Escrituras? Nós sabemos que todos os escritores, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus não escreveu a Bíblia com as suas próprias mãos, mas
perceba bem isso, inspirou 40 escritores diferentes, mas ele não deixou de ser o autor da Bíblia. Uma das coisas que você tem que compreender é que cada desse autor da Bíblia, como diz 2 Timóteo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Esta é a inspiração das Escrituras. Mas como ocorreu esse processo de inspiração? Será que Deus falou no ouvido de cada homem e mulher que escreveu a Bíblia e ditou palavra por palavra? Não. Homens, e portanto, e não as palavras, foram inspiradas. Homens que eram imperfeitos, que usaram estilos diferentes, vocabulários diferentes, contextos diferentes, para descrever a revelação divina e colocar esta revelação divina numa linguagem humana, para que os seus próximos, para que os seus ouvintes, para que os seus leitores pudessem compreender. Em toda a Escritura Sagrada só existe um texto que foi escrito com o próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos entregues a Moisés durante os 40 dias e 40 noites que ele ficou no monte. Todo esse conjunto de informações foi inspirado por Deus, como eu disse. Portanto, esse processo de inspiração, Deus utilizou não santos, mas pessoas pecaminosas. Todas elas necessitavam, como nós necessitamos hoje, da graça divina. E esta graça, esse amor divino, permitiu que diariamente autores, escritores escrevessem a Bíblia. Então nós percebemos que na Escritura Sagrada existe uma união entre agentes humanos e divinos. Isto é maravilhoso. Desculpem, eu voltei aqui. Método e conteúdo da inspiração. Deus usou vários meios para inspirar e que se comunicou de várias formas. Você vai encontrar na Escritura Sagrada, na Bíblia, visões, sonhos. Você vai ver representações simbólicas. Muitas vezes Deus falou de forma audível, como com o profeta Zacarias, e você encontra isso lá no capítulo 4 de Zacarias. Você vê visões celestiais, apocalípticas, né? Aonde, lá no livro de Apocalipse, e isso tudo revelando o passado, o presente e o futuro. Isto para mim é surpreendente cada vez que eu estudo a Bíblia. Mas da onde vem a inspiração? A inspiração e a história. Você quer conhecer as doutrinas contidas na Bíblia? As doutrinas de Deus? Leia a Bíblia. Ela está sempre ligado diretamente a eventos reais da história. Portanto, a Bíblia é fiel ao narrar a virtude e defeitos de seus personagens. Muitas religiões não mostram os defeitos dos profetas, dos seus líderes. A Bíblia não. Ela mostra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as pessoas como elas são, com as suas falhas, com as suas coisas positivas. Isto dá o quê? Dá uma credibilidade, dá uma é bem fidedigno o que diz, né? E passa a ter uma confiabilidade na história. Você não acredita quando tudo dá certo, né?
Você precisa saber e ver a verdade, e a Bíblia tem a verdade. Mas qual é a exatidão das Escrituras? Nós podemos dizer que o texto bíblico que nós lemos hoje é exatamente igual ao que era lido há milênios atrás? Podemos afirmar que sim. E a arqueologia tem comprovado isso dia a dia. Por isso confie no texto. E qual é a autoridade das Escrituras? A autoridade vem de Deus, é uma autoridade divina. Deus fala por meio do Espírito Santo, fazendo com que a Bíblia seja a palavra escrita de Deus. E quais são as reivindicações contidas nas Escrituras? Os próprios autores, eles testificam que suas mensagens não se originam com eles próprios, mas que todas essas mensagens provinham diretamente de Deus. Nós vamos aprender que existem dois tipos de relação. A relação vertical, que é com Deus, e a relação horizontal, de homem com homem. Portanto, meu irmão e meu amigo que me acompanha, e eu lhe chamo de irmão, porque todos nós somos da mesma origem. Todos nós. A sociedade criou separações por tribo, língua, etnia, cor, raça. Na verdade, todos somos seres humanos. Mas Jesus colocou a Bíblia, quando esteve aqui no seu ministério, acima de tradições humanas e opiniões humanas. Jesus utilizou diversas vezes a Bíblia para rebater líderes judeus que haviam mudado, distorcido a palavra de Deus. Usou até para repreender o inimigo, o próprio Satanás. Usou a palavra de Deus e mostrou, através da sua pregação, da sua vida, que a Bíblia apontava para ele, o Messias, como sendo ele próprio. Portanto, a palavra de Deus fala também sobre o Espírito Santo e a autoridade das Escrituras. Somente pela influência do Espírito Santo pode alguém chegar a se convencer da autoridade bíblica como revelação de Deus e de sua vontade. Deus, por intermédio do Espírito Santo, é tanto o autor quanto o revelador da Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e estudá-la como um livro histórico, como um livro alegórico. Mas se você não pedir a intervenção divina através do Espírito Santo, talvez você não consiga apreciá-la e compreendê-la como Deus assim o quer. Portanto, meu amigo, qual é o escopo da autoridade escriturística? Ciência versus revelação. É algo que se discute muito. A Bíblia, portanto, é a norma pela qual todas as demais ideias devem ser provadas. A Bíblia é superior a toda sabedoria e conhecimento humano. Mas existe uma unidade das Escrituras, por serem 40 autores diferentes durante tantos anos, durante séculos? Será que ele tem uma unidade? Mesmo escrita em mais de 1500 anos, por diferentes autores, a mensagem bíblica é única e ela está interligada. O Antigo Testamento é o alicerce do Novo Testamento. E o Novo explica os mistérios do Antigo. Você não pode separar a Bíblia, o Antigo e o Novo. Isso tudo é um conjunto. Isso não pode ser separado. Resumindo, para a gente compreender e caminhando para o fim, a Bíblia é a palavra de Deus ao ser humano, a mim e a você. A Bíblia está na categoria de revelação, de revelações especiais.
ao ser humano. Antigo e Novo Testamento possuem a mesma validade. Possuem uma mensagem de amor único, mesmo escrita em mais de 1500 anos. Portanto, meu amigo, eu te convido a caminhar comigo nessa jornada de conhecimento da Escritura. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e eu lhe vejo no próximo programa. Muito obrigado. Acompanhe todos os programas da TV Cidade de Santo André. Até lá. Muito obrigado. Fique com Deus.